Boa tarde, é terça-feira, 7 de março e as chuvas trouxeram problemas para algumas cidades da região. São José dos Campos, São Sebastião e Campos do Jordão foram as mais castigadas pelo temporal desta segunda-feira. Ainda nessa edição, Embraer apresenta o maior jato comercial da empresa, o E195E2, capacidade para 146 passageiros. Os detalhes a partir de agora, o Band Cidade Primeira Edição está no ar. Quase 2.000 pessoas foram atingidas por alagamentos devido ao temporal da tarde de ontem em São José dos Campos. Os bairros mais afetados ficam às margens do rio Cambuí, que transbordou em diversos locais. Hoje, centenas de moradores retornaram para as casas para contabilizar os prejuízos. As ruas do bairro do Corintinhas, na região central de São José dos Campos, amanheceram cheias de lama. Depois que a água baixou, moradores organizaram nesta manhã uma força-tarefa para a limpeza. O caminhão da prefeitura passou recolhendo todo o estrago, que foi grande. Eu perdi cômoda, eu perdi guarda-roupa, sofá, o sofá tá aqui, perdi tudo. Mãe carregando filho, caindo, tropeçando, porque cheio de buraco, não tinha como ver onde tinha buraco, boca de lobo, tava horrível aquilo, gente, me desesperou. Eu tive que tomar um calmante ontem para dormir depois da meia-noite. Eu não conseguia nem vir ajudar hoje minha filha. Na fábrica de cadeiras, a água também avançou e destruiu toda a produção do Kleber. Fazia uma produção de 400 cadeiras por dia e com 12 funcionários. Então agora daqui para frente não sei o que vai ser, só Deus. Essa rua aqui do bairro foi bem afetada pelo temporal de ontem em São José dos Campos. Segundo os moradores, a chuva durou cerca de 2 horas, começou lá pelas 3 horas da tarde, mas não foi tão forte, o que causou mesmo o alagamento e fez com que a água chegasse a mais de 1 metro de altura. Realmente, segundo os moradores, foram as chuvas e as águas que vieram de outros bairros e também a água do rio Cambuí que transbordou. Moradores tiraram até peixe de dentro das casas. A do seu Luiz fica a poucos metros do rio e foi uma das mais atingidas. E ele estava em casa quando a chuva chegou e a água invadiu. Quando foi por volta de 5h30, mais ou menos, daí começou a entrar, fazia essa inundação de água, né? Daí quando foi umas 7 horas, já não tinha condições mais, já estava com água quase na cintura já. Haja força para tirar esses barros, essa lameira, essa imundícia que trouxe a enxurrada, né? Dentro não sobrou nada. Eletrodomésticos, alimentos e até o remédio de controle de diabetes da dona Laís foi perdido. Foi 100% de perda. Eu perdi todos os móveis daqui, da casa, né? Geladeira, máquina de lavar, televisão, computador, 2 computadores, né, que são o PC, a impressora também está na água, o rack, 2 guarda-roupa, enfim, a compra do mês, os documentos, né, todos foi os livros, materiais pedagógicos de estar preparando as aulas. Na Vila Cambuí, zona sul de São José, a cena era parecida. Aqui o rio também transbordou, mas a bomba para a retirada da água não funcionou. Tem um cano lá que puxa a água para jogar para o rio. Vocês podem até ver, filmar lá, que ela está tudo amarrado com fita isolante, com fita crepe, aquelas fitas grossas, e tá bem complicado. Ela não acionou, ela não funcionou ontem na hora que deveria ter acionado, né? E ela está sem manutenção aqui faz muito tempo, não tem draga aqui para limpar o rio. No total, 1.700 pessoas em 440 casas de 5 bairros das regiões central e sudeste da cidade foram afetadas pela chuva e transbordamento do rio Cambuí. Em 2 horas, choveu o que estava previsto para 1 mês. O rio transbordou, chegou a atingir áreas com 2 metros acima do nível. O problema é que agora a chuva deve continuar. A prefeitura afirma que organizou um plano emergencial para evitar mais estragos. Já está bem montada a nossa estrutura de contingência, que são os abrigos para receber as pessoas, bem como alimentação, café da manhã, enfim, né? Colchões também, mantas. Então estamos bem estruturados para se eventualmente vier uma ocorrência. Não foi só isso não. Outros pontos de São José dos Campos ficaram alagados. Na região central, muitos transtornos. Na Avenida JK, a galeria de água pluvial não suportou a quantidade de chuva e transbordou.
As vias ficaram alagadas, o que exigiu muita atenção dos motoristas. Os ônibus tiveram dificuldades para passar pelo local. A água também invadiu essa concessionária de carros. O estacionamento desse prédio ficou cheio d'água devido à força da chuva. No Jardim Esplanada, dificuldade também para transitar. Nesse prédio, no bairro Jardim Aquários, o elevador se transformou em cachoeira e assustou os moradores. A seguir, a chuva também castigou a Serra da Mantiqueira e o litoral norte. Em Campos do Jordão, a Defesa Civil registrou deslizamentos de terra, quedas de árvores e o rio Capivari transbordou. Dá só uma olhada, tem muito carro que ficou submerso. Band Cidade volta em instantes, agora 1 da tarde.